Eu não sei qual é a impressão que vocês têm, mas eu quero falar da impressão do meu coração. Quando eu leio um artigo como esse, de uma tradição reformada, eu me sinto altamente livre. É uma sensação de liberdade incrível. Porque até então, a igreja caminha debaixo de dogmas, debaixo de tradições e de falas do alto clero. Era como se aqueles que rogavam poder para si, autoridade para si, tivessem o controle total sobre o que penso, o que sinto e quem eu sou. Me lembrei de uma música da Legião essa semana que diz: é muita bondade sua me explicar com tanta determinação o que realmente sinto, penso e quem eu sou. Eu nem sabia que eu pensava assim. Eu acho que era mais ou menos isso que as pessoas sentiam. E quando surge algo dizendo: não, eu não quero estar preso a nada e nem a ninguém. Eu quero ser livre. Inclusive ser livre na minha relação com o próprio Deus. E deixar que Deus, Ele, aquele que me deu liberdade de verdade em Jesus, guie o meu viver. Mas isso foi no século XV. A gente está no século XXI. O problema é que depois de 5 séculos, nós estamos nos permitindo a nos prendermos de novo a falas de pastor, de reverendos, de bispos, de papas e apóstolos, como se eles tivessem a autoridade total sobre o nosso viver. Repensar a reforma protestante e reafirmar essas verdades, eu acho que essa é a minha sensação. Eu posso pensar. O problema de poder pensar é que eu me torno altamente responsável por aquilo que eu penso. Porque é muito mais fácil colocar o meu pensar na mão do outro, e aí eu não preciso elaborar nada, e se der errado, a culpa é do outro. Mas é um jogo, porque esse outro vai dizer que, na verdade, você entendeu errado o que ele disse e a peso é sobre você. E aí fica essa troca de acusações. O que eu quero provocar com vocês nessa série de reflexão é um convite à liberdade, mas também à responsabilidade de pensar e elaborar e viver conforme Deus assim o quer. Convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. É o texto que a gente vai usar nessas 4 semanas. Começamos semana passada, hoje e mais 2 semanas. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, até o versículo de número 37. Convido você a deixar a sua Bíblia aberta nessa passagem e a gente pensar sobre ela. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá, pessoal? Semana passada eu li na ARA, hoje eu vou ler na NVI. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Essa reflexão, série de reflexões que eu estou tendo com vocês, surgiu no despertar do versículo 26 no meu coração. O que está escrito na lei? Como você a lê? O que está escrito nas Escrituras? Como você a interpreta? Como você tem entendido o que você tem lido? Eu acho que essa devolução de Jesus a esse perito da lei é incrível, porque me parece não basta só saber o que está escrito. É importante e imprescindível também o ato de refletir e entender, o ato de refletir e interpretar. E convenhamos, este não é um exercício tão fácil assim. Não são raras às vezes as perguntas: pastor, o que significa esse texto? Como é isso e tal? Me explica aí. E tem hora que eu tenho vontade de dizer: eu também não sei. Também é difícil para mim. Vamos pensar junto. Porque, na verdade, eu acho que respostas prontas não nos provocam. Só nos faz repetir. Não nos torna humanos, talvez nos torne papagaio. Falar em papagaio, o Corinthians ganhou do Palmeiras, né, dos periquitos essa semana. Que coisa boa, né? Coisa boa. Por vezes a gente só repete aquilo que nos foi dito no passado. Então, é essa provocação que eu quero fazer com vocês, de reflexão. E para começar, eu quero pedir licença para vocês nessa manhã, porque eu vou entrar num lugar muito sensível das nossas vidas. Todos nós já passamos por isso e carregamos essa marca no coração. Um lugar chamado rejeição. Rejeição. Eu acho que a rejeição é uma das experiências humanas mais dolorosas. Ser rejeitado dói. Dói fisicamente, a tal ponto de alguns médicos darem opioides para aqueles que estão com a dor da rejeição. Dói. Por vezes é uma dor muito consciente. A gente sabe dizer o dia e a hora em que isso aconteceu. Mas por vezes a gente desenvolveu um sentimento de auto-engano, uma situação de negação, para podermos continuar a viver. Mas a rejeição está lá dentro, ainda nos alcança. E é impressionante como a gente gasta energia para tentar camuflar essa ferida, silenciar essa dor, para que ela não nos impeça de viver e realizar. Ser rejeitado. Lembra daqueles olhares atravessados? Dos comentários? Das indiretas ou rejeições diretas? Aquela fala que nos feriu profundamente.
E é impressionante que quanto mais perto da pessoa que nos rejeita, maior é a ferida. Então, por saber que isso dói, porque eu já passei por isso também, é que eu quero ser altamente respeitoso com vocês nessa manhã, ao lidar com esse tema. Ser rejeitado dói. Como é que nós enfrentamos, ou como é que nós sabotamos essas ações de rejeição? E aí a gente chega em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Esse texto me desafia muito a me colocar no lugar do outro e perceber a dor do outro. E para isso, a gente precisa entender quem é o samaritano aqui nesse texto. E se você caminha dentro de uma igreja cristã há algum tempo, frequentou as escolas dominicais, você já deve ter ouvido muito sobre samaritano. Samaritano era um povo ao norte daquilo que nós chamamos de Judá, aquilo que no tempo de Jesus é a sede da Jerusalém, ou melhor, é o estado que tem como capital Jerusalém. Samaria fica ao norte dessa região. É um povo que fica entre a Galileia do Norte e a Galileia Centro-Sul. Uma região de passagem, era uma região de caminhada. Porém, os samaritanos conseguiam provocar uma cisão entre essas duas regiões. Não era tão simples sair do sul e ir para o norte. Por quê? Porque no meio tinham os samaritanos. Para sair do sul e ir ao norte, um bom judeu dava a volta. Porque ele não passava pelos samaritanos, porque ele não pisava nas terras da Samaria. Os samaritanos tinham como rótulo não ser judeu. E esse não é um rótulo tão simples, dentro daquela estrutura cultural, religiosa e geográfica. Religiosa, os samaritanos tinham quase uma outra religião dos judeus. Os samaritanos tinham um outro cânon. Eles não aceitavam os textos históricos, os escritos, os anúncios dos profetas. Os samaritanos ficavam com o Pentateuco apenas. O último grande profeta foi Moisés. Mas, ao mesmo tempo, os samaritanos enfrentaram um sincretismo religioso e cultural, na qual talvez a região de Jerusalém tenha sido poupada. Assim, um judeu, ao olhar para um samaritano, o percebia como um idólatra. E ser samaritano, dentro da cultura judaica, era um grande xingamento. Ele é um desprezado, um tolo, ele é um fraco. Ele está completamente destinado ao inferno, simplesmente porque ele é um apóstata. Ele não segue o que nós ensinamos, eles não acolhem o nosso cânon, eles não adoram como nós adoramos. Então é alguém que a gente não respeita. Aliás, a gente nem quer ter contato. Nós fugimos deles. Preconceito, odiar um samaritano e, quem sabe, desejar a extinção total dessa raça. Então, ter preconceito, odiar e desejar a extinção de um samaritano era um sentimento muito comum para um judeu. Agora, dentro da estrutura do texto que nós lemos, os samaritanos, ou a ideia de um samaritano, é muito maior
do que só isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? Vocês estão aqui comigo. Esse trecho que nós lemos, essa perícope que a gente leu, na verdade está dentro de um bloco maior do Evangelho de Lucas, que começa lá no capítulo de número 9, logo após a confissão de Pedro, a multiplicação dos pães, porque no capítulo 9 vai ser iniciada uma viagem de Jesus até Jerusalém. Essa viagem começa no capítulo 9 e termina no capítulo 10, quando, no versículo 38 a 41, Jesus é acolhido, recebido por Marta e Maria. De forma intencional, o Lucas, o autor do texto, provoca essa ideia. Jesus vai viajar, ele não está encontrando lugar, até que ele chega num lugar que ele é acolhido, Marta e Maria. Mas de tantas rejeições que Jesus vai enfrentar ao longo dessa viagem, talvez a oposição dos samaritanos seja a mais contundente. Porque no capítulo 9, do versículo 51 até o versículo 56, é descrita essa oposição. Porque Jesus se aproxima, e ele está resoluto indo até Jerusalém, ele vai passar por ali, então ele está saindo do norte e indo até Jerusalém, ele manda pessoas à frente para fazer preparativos da viagem, e as pessoas não recebem Jesus. Por quê? Porque ele está indo para Jerusalém. Ele é um inimigo. E a gente não quer gente assim passando pela nossa terra. E qual que é a reação de Tiago e João? Vamos orar, Deus, para esse povo se converter. Não. Versículo 54 diz assim: Jesus, eu tenho uma ideia, eu acho que o senhor não pensou nisso, aliás, eu tenho até uma sugestão muito bacana. O que o senhor acha da gente orar e pedir que caia fogo do céu e destrua definitivamente os samaritanos? Se eles nos deram trabalho no passado, se a gente cresce dentro do espaço de ódio, e agora ele está te opondo, Jesus, está aí uma boa ocasião. Aposto que o senhor não tinha pensado nisso. Então está aí uma dica. E o que Jesus responde? Vocês não entenderam é nada. Vocês nem sabem de que espírito eu sou. Quem disse que é para destruir gente? Quem disse que é para alimentar ódio, preconceito, racismo, violência, raiva, desejo de aniquilação? No Evangelho de Lucas, então, quando a gente lê o capítulo 10 do bom samaritano, quando Jesus intencionalmente coloca o samaritano como o centro, o protagonista dessa história, ele não está só lembrando de uma tradição de ódio e raiva de um judeu, mas Jesus está dizendo: eu fui desprezado por esse povo também, mas eu não alimento ódio, raiva, desejo de morte a eles. Antes eu o coloco como protagonista da nossa história. Eu não sei vocês, mas isso é incrível para mim. Porque eu fico pensando na série de pessoas que nós, evangélicos, já desejamos a morte e a aniquilação. Por tantas vezes que nós, seguidores de Jesus, desejamos a morte e temos boas desculpas. Eles nos rejeitaram. Eles não te receberam, Jesus. É uma coisa muito antiga essa briga. Eles não se vestem como a gente.
Eles não falam como a gente, nem cultuam a Deus como a gente. Então a gente manda matar. Deus, por favor, faça isso. Ou se o Senhor me der licença, eu posso fazer no seu lugar. Está dando para entender um pouco essa história do bom samaritano agora? Como é legal Jesus ter colocado esse cara no centro da história? Parábola tem esse sentimento, ou deseja produzir isso em nós. O sentimento de estranheza e ambiguidade. Ler uma parábola é lidar com coisas do dia a dia, que a gente enfrenta no viver, mas que provoca em nós uma acalorada discussão. Porque um samaritano para a gente hoje é muito simples, a gente está até acostumado com essa história. Mas para os ouvintes de Jesus, isto é estranho. E eu fiquei pensando, quem que a gente podia colocar numa leitura mais... como que eu posso dizer isso sem... É porque está transmitindo, né? Eu ia falar atualizar, mas assim, não dá legal isso, né? Já deu problema. Que a gente possa entender na leitura de hoje. Quem? Vamos lá, me ajudem a pensar. Não fiquem tímidos. Hã? Perdão, não ouvi. Simplificar. Boa, obrigado, dona Geni. Vamos simplificar essa história. Ainda bem que tem uma pessoa mais inteligente. Simplificar essa história. Excelente, dona Geni. Quem que a gente poderia colocar aqui no lugar do samaritano? Um de cada vez, está tudo bem. Um palmeirense? Hein, Lu? Serve um palmeirense? Um palestino. Um palestino. Hã? Um negro. Hã? Um árabe. Um árabe, muçulmano. Eu sei que vocês querem ser mais ousados, mas vocês estão com medo da transmissão também. Então fique com isso no coração de vocês. Eles também. Eu acho que eles entrariam ali. Esse antagonismo apresentado por Jesus, ou melhor, que Lucas produz, escreve, é incrível. Acompanhem comigo esse antagonismo, porque há coisas opostas entre si nesse texto. Por exemplo, o Jesus e o mestre da lei. O mestre da lei está em Jerusalém, ele mora em Jerusalém, ele habita o templo, ele lida com a religião tradicional. O Jesus está indo para Jerusalém, está a caminho, passou por Samaria, ele é um impuro. A gente tem duas cidades, Jericó e Jerusalém. A gente tem, nessa história, mais um antagonismo. Enquanto um está descendo de Jerusalém para Jericó, o outro está subindo para Jerusalém. Enquanto um terminou os seus atos religiosos e está voltando para uma cidade que nem deveria ser reconstruída, o outro está indo para a santidade. A gente tem papéis antagônicos, sacerdote e levita. Do outro lado, o samaritano e o dono da hospedaria. A gente tem misericórdia e não misericórdia. Lucas produz algo importantíssimo na leitura do texto, que é perguntas e tentativas de respostas. Vejam só, são 4 perguntas. Primeira pergunta é feita no versículo 25, pelo mestre da lei. Quando ele perguntou, pelo perito da lei, quando ele pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual é a resposta de Jesus?
Versículo 26. E em vez de responder positivamente, Jesus responde com outra pergunta. Você não sabe, meu caro? Você lê a Bíblia? Você não sabe como fazer para herdar a vida eterna? Como é que você tem entendido isso? Quando no versículo 29, o intérprete da lei, então, responde a essa resposta, que é uma pergunta de Jesus, com outra pergunta, no versículo 29. Tá ok, entendi. É isso mesmo, amar a Deus, amar o próximo, mas não vamos parar por aqui, eu tenho mais uma pergunta. Quem é o meu próximo? Ao que a gente tem, então, a parábola, e quando no versículo 36, Jesus pergunta para o perito da lei, de novo, qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 4 perguntas. Quem se fez próximo é a última pergunta. Não é quem é, mas quem se fez próximo do outro. Quem intencionalmente foi em direção ao outro. Ao que o perito da lei não tem outra resposta a dar, a não ser aquele que teve misericórdia. Sutilmente, com essas perguntas, o autor do texto quer provocar em nós uma resposta da primeira pergunta. Como você interpreta tudo que foi escrito? Como você tem entendido tudo? Como você entende a sua religião, os textos, a palavra de Deus? E me parece que Jesus coloca algumas cercas para que a gente possa caminhar na interpretação. Semana passada, eu disse para vocês que o primeiro limite é o amor. Porque o amor para aquele cara, para o perito da lei, tem um limite, que é amar alguém parecido comigo. Se você não assistiu, @ipebut no YouTube, volta lá, vale a pena a gente refletir. O amor. Mas a segunda resposta que eu quero olhar com vocês aqui nesse texto é o limite da misericórdia. Até quanto, Alê, eu estou livre para interpretar esse livro e seguir a partir dele? Vale tudo? Vale qualquer coisa? É porque desse livro já saíram muitas heresias, do tipo a respeito da pessoa de Jesus, e as pessoas justificam com versículos bíblicos. Já saiu muita morte, até com explicação com versículo bíblico. Qual é o limite? O primeiro é o amor. O segundo, atos de misericórdia. Se a sua leitura não te leva a ter atos de misericórdia, você não está lendo as Escrituras de modo correto. A sua interpretação é falha. Porque Jesus está dizendo, cuide do estrangeiro. Porque você foi de estrangeiro. Cuide do diferente. Você sabe como é difícil viver como diferente. Cuide do que está sofrendo. Porque você sabe como é difícil sofrer. Cuide, porque você foi cuidado. Dentro desse fluxo da história que a gente está lendo, parece que as respostas são: herdar a vida eterna é preciso obedecer às Escrituras. Obedecer às Escrituras implica em amar o próximo e amar a Deus. O próximo precisa ter uma definição própria. Eu preciso saber quem é o meu próximo para entender qual é o limite do meu amor. E a definição do próximo implica misericórdia. Capítulo 10, versículo 37. Quem é o próximo? O próximo é aquele de quem você tem misericórdia.
A definição do próximo está nessa parábola, que exemplifica de maneira muito prática a maneira concreta dentro do abstrato do amor. Amor ao próximo é demonstração de misericórdia. Como você lê? Com amor e misericórdia. A proposta do Lucas é essa. Se a sua leitura bíblica não estiver encharcada de amor, e se o seu amor não é demonstrado com atos de misericórdia, você está lendo esse livro sem o Espírito de Deus. Sabe o que eu acho incrível dessa história do Lucas? É que a gente tem um nome só. Uma pessoa só identificada com nome. Todos os outros são apresentados com substantivos que designam função desses sujeitos. A única pessoa com nome é Jesus. Todas as outras personagens são apresentadas com substantivos de função. Já tinha percebido isso? Essa ausência de nome é carregada de significado. Ela é pesada. Intérprete da lei, próximo, bandido, sacerdote, levita, samaritano, dono de hospedaria. 7 personagens sem nome. A gente é tão acostumado com essa história que eles parecem próximos a nós e a gente nem percebeu que eles não têm nome. A gente não sabe dizer quem são eles. Qual é o grito dessa ausência de nomes? É que elas não são personagens do passado. Quase nem são pessoas. O que Jesus está falando aqui é de papéis. E esse texto então coloca em xeque, sutilmente, magistralmente, os papéis que são desempenhados dentro de uma sociedade altamente racista, violenta. É muito curioso que os papéis de bandido, sacerdote e levita estão sinistramente conectados. Bandido, levita e sacerdote. Os 3 conectados de uma maneira negativa. As ações do bandido, do sacerdote e do levita não são marcadas pela misericórdia. Mas há outros 2 personagens, outras 2 personagens, que é curioso, que o papel do samaritano e do dono da hospedaria também estão conectados. Esses papéis estão conectados. Papéis de pessoas que agem com misericórdia. E no meio desse grupo misericordioso e sem misericórdia, a gente tem um sujeito ali, um próximo, ferido, machucado, abandonado. Esse é passivo. Ele não tem nenhuma ação na história. Os convites aos ativos estão entre aqueles que estão lutando com a misericórdia e não misericórdia. O próximo só recebe essas ações. Na pergunta do autor, ou melhor, do mestre da lei, de quem é o meu próximo, a resposta de Jesus é uma ação ativa. Vá e faça você mesmo. Seja misericordioso. Como você lê? Como você interpreta? Essa é uma pergunta que ecoa diante dessa resposta. Vá e seja misericordioso. É engraçado olhar para esse texto e perceber que o intérprete da lei sempre responde de forma correta. Todas as perguntas de Jesus
esse cara sabe responder. O que está escrito? Ame a Deus, ame o seu próximo. O que tem que fazer? Esse cara sempre responde certo. E é engraçado que ele sabe fazer boas perguntas. Ele é provocador. Além de dar ótimas respostas, sabe fazer boas perguntas. Mas a intenção dele é colocar Jesus à prova com essas respostas e com essas perguntas. Mas no final, quem é colocado em xeque, na verdade, é o intérprete da lei, e não Jesus. Porque o Jesus não responde às perguntas diretamente. Jesus o está convidando a uma reflexão, a um pensar, a um produzir. É um indivíduo que começa debatendo, colocando Jesus contra a parede, e termina com uma possibilidade de transformação. Aceitar o desafio de ser misericordioso. Eu acho incrível que o texto começa com uma pergunta sobre o que fazer. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o texto termina com o que fazer. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus termina o texto dizendo, vai e faça o mesmo. Afinal, é um fazer algo. Ser misericordioso. Que paulada de Jesus contra esse cara. Vida eterna é ser misericordioso. Quem não demonstra misericórdia é bandido, sacerdote e levita, que se afastam dos diferentes com uma postura de indiferença. Entenderam o texto? Posso começar a pregar agora? É quase meia hora de introdução, Flavião, tá bom ou não? Gente, o que eu quero levar para o coração nessa manhã, e o que eu queria convidar vocês a refletirem nesse texto aqui, é que a nossa leitura bíblica, sem misericórdia, é abjeta ao nosso Deus. A sacada desse texto não é o que a gente sabe da lei, mas é como a gente tem vivido a partir dela. É engraçado como por muitas vezes a gente gastou tempo e gasta energia, força, disposto a discutir as questões mais difíceis, os pormenores das Sagradas Escrituras, e muitas vezes nós não percebemos que esse livro, na verdade, nos convida a uma prática. A prática da misericórdia. Se fôssemos os primeiros leitores desse texto, a gente ia terminar essa história com um sorrisinho cínico no canto, porque essa história é uma grande ironia. Jesus coloca como protagonista dela um samaritano. O que Jesus está fazendo o tempo todo com essa parábola é invertendo os papéis. De quem a gente esperava misericórdia? De um sacerdote e de um levita. De quem que a gente esperava atos de não misericórdia? Dos samaritanos. Inclusive Lucas já nos deu prova que um samaritano não era muito receptivo a Jesus. Por que essa ironia? Porque Jesus fez um religioso, um intérprete da lei, falar que um samaritano é que fez o correto. Jesus deu uma paulistinha. Os não paulistas sabem o que é paulistinha? Jesus deu uma paulistinha nesse religioso e ele caiu de joelhos e teve que professar: o samaritano fez o correto.
aquele que eu tenho repulsa, ódio, preconceito e que eu desejo morte. Ele, que é totalmente diferente de mim, ele fez o correto. Jesus fez que um judeu se colocasse no lugar de um samaritano. Jesus fez que um judeu entendesse que um samaritano não era um inimigo. A história de Jesus é um grande desafio. O desafio da gente se colocar no lugar do outro. E assim estender as mãos para que a gente possa ajudar. Jesus se coloca, ou coloca aquele que era considerado impuro, merecedor do inferno, filho do diabo, como aquele que pode ajudar o religioso. Que loucura é essa que Jesus faz? Que loucura é essa? Vai e faça o mesmo. Pergunto, o que o intérprete da lei fez? Tem aí na sua Bíblia? Eu procurei na minha, não achei, às vezes, ai que caiu uma folha, não tem. Sabe por que não tem? Sabe por que não tem nome? Porque essa é a nossa história. Quem se coloca aqui nesse texto é a gente. E quem tem que dar a resposta para o Jesus do vai e faça o mesmo, não é o intérprete da lei de 2000 anos atrás. É o Alê, religioso, cresceu dentro da religião, um homem da religião, que sabe os catecismos, que sabe os versículos, um homem que ensina, um homem doutrinado dentro da igreja. Quem tem que dar a resposta para Jesus sou eu, o clero, o homem da religião que prega, que ensina. E aí, Alê, vai e faça o mesmo. E a minha resposta é: o que eu tenho que fazer? E a resposta de Jesus é: Alê, as pessoas são diferentes de você. Talvez elas não tenham crescido nas mesmas estruturas religiosas que você. Eles não sabem os mesmos dogmas. Eles pensam diferentes, vivem diferentes. E esses caras não podem te parecer estranho, Alê. Simplesmente porque eles não são seus inimigos. Eles são humanos, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor os ama. E aí eu pensei assim, o inimigo, na verdade, não é aquele que é diferente de mim. O inimigo sou eu. O inimigo de mim mesmo sou eu. O inimigo sou eu. Porque muitas vezes eu me percebi preso em mim mesmo e incapaz de demonstrar misericórdia. E olha que eu tinha bons versículos para justificar isso. Boas doutrinas. Sabia até citar os catecismos. O meu inimigo não é o outro. Sou eu, de não perceber a necessidade, de não dar a minha atenção e o meu cuidado para aquele que estava precisando. O texto me convida a repensar os meus papéis sociais, os meus papéis religiosos, que têm me impedido de ser misericordioso. Eu acredito, gente, sabe, de verdade, de que muitas vezes nós nos prendemos em nossos papéis. Por isso esses sujeitos não têm nomes, eles são só papéis. E esses papéis seriam possíveis de ser justificados sem atos de misericórdia. E enquanto estivermos presos a isso, Bíblia, Escrituras, a Bíblia será só usada para mais um embate,
para mais uma discussão, para mais uma vitória, para mais uma força, para mais uma violência, para mais uma morte, para mais uma discriminação. E eu quero oferecer então uma outra possibilidade para mim e compartilho com vocês. Como você lê? Eu preciso ler com amor e atos de misericórdia. Que o meu amor a Deus e ao meu próximo não sejam discursos, mas expressos em atos de misericórdia. Gente, se não for aqui, no meio dos seguidores de Jesus, onde é que as pessoas vão encontrar misericórdia? Se não for nos nossos abraços, aonde as pessoas encontrarão abraços de Deus? Se não for nas nossas falas, aonde é que as pessoas encontrarão a voz de Jesus? Igreja, casa de Deus, não é casa de rejeição, mas de acolhimento, de abraço, de cura, de libertação, de superação. Mas ali eles precisam ser transformados. Isso eu deixo com o Espírito, com Jesus, com o Pai. Ele é poderoso para fazer isso. E só assim, para mim, então, que esses textos bíblicos ganham mais cor, eles são mais fortes, mais bonitos, com umas pauladas muito pesadas. É assim que eu quero ler o Evangelho. Quando a gente fala de rejeição, a gente sempre tende a falar das nossas dores. E eu quero acolher a sua dor e dizer que eu sei que dói a rejeição. Mas quando eu estou falando de rejeição, também eu estou falando de por tantas vezes que eu rejeitei o outro. Por tantas vezes que eu desejei morte do outro, aniquilamento do outro, violência contra o outro. É assim que eu quero ler as Escrituras, com amor, e que meu amor seja expresso em atos de misericórdia. E eu espero ter ajudado você a ler assim agora. Espero ter emprestado um pouco as minhas lentes, para que você possa ler o Evangelho da melhor maneira. E se isso acontecer, eu quero honrar e glorificar a Deus, dizer para Ele muito obrigado e dizer que o meu papel de pastor está sendo cumprido. Que Jesus nos ajude, que o Espírito sopre entre nós. Se não for aqui, aonde é que as pessoas rejeitadas encontrarão um lugar de acolhimento? Eu queria convidar a galera do louvor para vir à frente de novo, e eu queria convidar você a orar comigo essa próxima canção. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que eu chegar em algum lugar, eu seja a tua voz, os teus olhos e os teus pés, Senhor Jesus. Vamos orar isso? Vamos ficar em pé e cantarmos juntos?